Um espetáculo de humilhação pública. Enquanto o mundo assistia, Putin foi esmagado por Aliyev em um encontro que expôs a fragilidade do regime russo. O ditador, com a cabeça baixa e palavras trêmulas, tentou justificar o injustificável, e o resultado foi um pedido de desculpas vergonhoso que não convence ninguém. Você precisa ver isso. A verdade veio à tona com força avassaladora, e as consequências para a aviação russa serão devastadoras. Uma decisão inesperada abalou os alicerces da geopolítica, enquanto um político controverso se vê envolvido em uma trama de espionagem que pode redefinir o futuro da União Europeia. As investigações já começaram, e não há como freá-las. Será que o principal aliado de Putin na Europa está preparando as malas para sair de cena? Enquanto isso, Washington lança um aviso contundente a Moscou: armas capazes de virar o jogo na guerra podem estar a caminho da Ucrânia, e seu alcance é imprevisível. O que mais esconde essa manobra estratégica? Estas e outras revelações explosivas dominam a manhã desta sexta-feira, 10 de outubro. Notícias urgentes, detalhes exclusivos e análises que você não encontrará em nenhum outro lugar. Este é o Nesta, a fonte mais rápida e precisa sobre os bastidores da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo. Sem filtros, sem meias palavras, com tudo o que você precisa saber hoje. O Parlamento Europeu deu um passo histórico. A partir de agora, drones e aeronaves russas que violarem o espaço aéreo da UE poderão ser abatidos sem piedade. Uma resolução sem precedentes que, na prática, autoriza os países membros a responder com força letal a qualquer intrusão ilegal. Não se trata apenas de defesa, mas de um recado claro: a Europa não tolerará mais provocações. O documento ainda endossa a criação de um escudo antidrones e do Programa Vigilância da Ásia Oriental, um sistema de defesa integrado para proteger as fronteiras orientais do continente. Mas não para por aí. Os deputados europeus exigem o aperfeiçoamento das sanções contra a Rússia, estendendo-as à Bielorrússia, Irã e Coreia do Norte, além de punir empresas chinesas que fornecem componentes críticos para mísseis e drones russos. O texto é taxativo: as ações híbridas e desestabilizadoras de Moscou contra a UE podem ser classificadas como patrocínio estatal ao terrorismo, mesmo que não configurem um ataque armado direto. E a conta para Putin não para de crescer. Em um encontro tenso em Dushanbe, o presidente russo teve que engolir o orgulho e admitir, pela primeira vez, a responsabilidade indireta pela queda do voo da Azal em dezembro passado. Uma tragédia que ceifou 38 vidas, entre elas cidadãos azeris, quando um míssil russo derrubou um avião comercial que seguia de Baku para Grozny. Putin, em um discurso repleto de meias-verdades, tentou minimizar o ocorrido. O míssil não atingiu a aeronave diretamente, explodiu a 10 metros de distância. Uma versão que especialistas militares desmontam com facilidade. Sistemas antiaéreos modernos, como o Pantsir S russo, são projetados para detonar a curta distância do alvo, lançando milhares de estilhaços que perfuram a fuselagem, que exatamente como comprovam os destroços da aeronave. Se fosse um acidente, a explosão teria ocorrido muito mais longe. A desculpa esfarrapada de Putin não convence nem a si mesmo. Aliyev, por sua vez, manteve a postura firme. Embora tenha agradecido o acompanhamento pessoal do caso, deixou claro que a confiança está abalada. Não questionamos a objetividade das investigações, disse, mas o tom era de advertência. Vale lembrar que, em dezembro de 2024, o líder azeri acusou publicamente a Rússia de derrubar a aeronave e exigiu reparações. Putin, na época, limitou-se a expressar pesar em ligações telefônicas, sem assumir culpa. Agora, quase um ano depois, a admissão parcial chega tarde, que soa como uma manobra desesperada. Analistas apontam que a mudança de discurso está ligada à crescente autonomia de Azerbaijão, que tem se aproximado de atores como os Estados Unidos e até da Ucrânia, enquanto negocia acordos estratégicos com a Armênia. Para Moscou, perder influência no Cáucaso Sul é um golpe duríssimo. Mas a tempestade não se limita ao leste. Em Bruxelas, um escândalo de espionagem ameaça se tornar o maior da história da UE. Uma rede de agentes húngaros infiltrados tentava recrutar funcionários da Comissão Europeia, usando como isca cargos diplomáticos e conversas amigáveis. As investigações, deflagradas após denúncias de veículos de imprensa, revelaram um esquema sofisticado. O principal suspeito, identificado apenas como Agente B, atuou entre 2015 e 2017 sob cobertura diplomática, ganhando a confiança de altos oficiais para acessar documentos sigilosos. Oferecia dinheiro e a colaboração mútua em nome dos serviços secretos húngaros, até que sua atividade suspeita chamou a atenção das agências anti-espião.
Hoje, ocupa o cargo de tenente-coronel no Centro Nacional de Informações da Hungria, órgão que coordena todas as agências de inteligência do país. A Comissão Europeia, pressionada, anunciou a formação de uma força-tarefa interna para apurar as denúncias. É uma questão de segurança operacional, então não posso comentar detalhes, disse um porta-voz, mas o tom era de preocupação evidente. Pior, há indícios de que pelo menos outros 2 agentes húngaros atuavam em Bruxelas no mesmo período, justamente quando o governo de Viktor Orbán intensificava sua influência nas instituições europeias, colocando aliados em postos-chave. O NATO já havia reduzido o compartilhamento de inteligência com Budapeste por desconfiança, agora, a UE pode seguir o mesmo caminho. Enquanto isso, dos Estados Unidos chega um sinal inequívoco: Washington está disposta a enviar armas à Ucrânia que podem redefinir o curso da guerra. Não são equipamentos comuns, mas sistemas com capacidade de causar danos estratégicos em qualquer ponto do território inimigo. Putin tenta parecer forte, mas está fraco, afirmou Matthew Whitaker, especialista em defesa. Os Estados Unidos têm recursos não utilizados até agora que podem mudar radicalmente os cálculos no campo de batalha. A mensagem é clara: se a Rússia insistir na escalada, a resposta será implacável. E então surge Donald Trump, com sua retórica bombástica. Vamos resolver esse problema, declarou, prometendo pôr fim à guerra na Ucrânia e se autoproclamando o maior pacificador da história. Já encerrei 7 guerras e estou perto de resolver a 8ª, afirmou, referindo-se ao conflito russo-ucraniano. Acredito que vamos colocar um ponto final nessa guerra horrenda. As palavras soam como uma promessa ou uma ameaça velada. Enquanto isso, os números são brutais: só na semana passada, 7.000 soldados morreram nos combates entre Rússia e Ucrânia. A guerra não dá trégua, e o mundo assiste, entre a esperança e o temor, aos próximos lances de um xadrez que pode definir o futuro de todos nós. A arte da diplomacia e a pressão econômica são as chaves para selar acordos de paz permanentes, como define Alexei Yakubin, especialista e cientista político que estuda a fundo a política americana. Trump, porém, nunca admite seus erros em público, e isso não é novidade. Sempre que as coisas não saem como planejado, ele aponta para forças externas como justificativa, mas insiste, com uma convicção inabalável, que seu papel teria sido decisivo para resolver a crise. No caso da guerra russo-ucraniana, seu envolvimento intensivo no processo não é mera coincidência. Na verdade, é impossível que ele simplesmente ignore o problema. Além disso, a postura dos aliados europeus da Ucrânia, com reuniões estratégicas na Grã-Bretanha e em solo europeu, também exerceu influência sobre sua posição. Trump, como já dissemos, permanece no campo de golfe, mas agora com uma diferença crucial: ele enxerga, cada vez mais, que a abordagem que adotou no passado fracassou. E isso, para dizer o mínimo, é um eufemismo. Enquanto o mundo político se debate entre estratégias e falhas, o literário celebra um gênio. O húngaro László Krasznaorkai foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura de 2025, homenagem merecida a uma obra que a Academia Sueca descreveu como uma cativante visionária, capaz de afirmar o poder da arte diante do horror apocalíptico. Krasznaorkai é um mestre épico na tradição da Europa Central, herdeiro de Kafka e Thomas Bernhard, misturando absurdo e estranheza com uma leveza poética que desafia a própria noção de desespero. Suas narrativas, inspiradas em viagens à China e ao Japão no início dos anos 2000, transcendem as fronteiras da Europa Central, explorando desde aldeias esquecidas da Hungria até cidades alemãs decadentes, passando pelo Extremo Oriente, onde suas experiências deixaram marcas profundas em sua escrita. Ele é apenas o segundo húngaro a receber o Nobel, depois de Henri Kertész em 2002. Nascido em Gyula, perto da fronteira com a Romênia, sua estreia literária, Satantango, 1985, foi um fenômeno imediato na Hungria e segue como uma das obras mais importantes do pós-socialismo europeu. Mas enquanto a literatura ganha destaque, a resistência humana persiste na sombra. Após 2 anos e meio de silêncio, a família de Maria Kolesnikova recebeu finalmente uma mensagem real dela, não apenas um recado burocrático, mas uma carta cheia de alma, quente e esperançosa. Publicada em seu perfil no Instagram em início de outubro, a mensagem foi o primeiro sinal concreto de que a prisioneira política está viva e, contra todas as probabilidades, resistindo. Antes disso, em 6 meses, sua família havia recebido apenas uma linha seca: estou bem. Saudações a todos. Em 7 de setembro de 2025, completaram-se 5 anos desde seu encarceramento. Desde então,
As informações sobre Maria são raras, reduzidas a rumores esparsos trazidos por outros presos libertados. Condenada a 11 anos de prisão sob a acusação de conspiração para tomar o poder, Kolesnikova, uma das líderes da oposição bielorrussa, foi transferida em 2022 para uma colônia penal na região de Gomel. Desde então, o contato com o mundo exterior é quase nulo. Agradecemos por acompanhar até aqui. Sua confiança é o que nos move. Comentem, curtam, compartilhem, cada interação faz a diferença. Juntos, crescemos. Por enquanto, é tudo. Até breve, e que as notícias que virão sejam de esperança.